Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história fascinante e muitas vezes esquecida. A história dos milhões de homens e mulheres das colônias e domínios que lutaram pelo Império Britânico. Quando pensamos nas grandes guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a imagem que muitas vezes nos vem à mente é a do soldado britânico. Mas a verdade é que o Império Britânico era uma força global, e os seus exércitos eram um verdadeiro mosaico de culturas, etnias e nacionalidades. Desde as planícies da Índia até as vastas paisagens do Canadá e da Austrália, passando pelas diversas nações de África, milhões de pessoas responderam ao chamado, por dever, lealdade ou, por vezes, sem grande escolha. Vamos desvendar juntos o papel crucial que estes soldados desempenharam, as suas motivações e o legado complexo que deixaram para trás. Vamos começar pela joia da coroa do Império, a Índia. Durante a Primeira Guerra Mundial, mais de 1,5 milhão de soldados indianos foram mobilizados. Eles lutaram em todas as frentes de batalha imagináveis, desde as trincheiras lamacentas da Europa até os desertos escaldantes do Médio Oriente e as selvas da África Oriental. O exército indiano-britânico não era um bloco monolítico. Era composto por Sikhs, muçulmanos, hindus e Gurkhas, cada um com as suas próprias tradições marciais. Eles eram essenciais. Na verdade, em certos momentos críticos no início da guerra na frente ocidental, foram os soldados indianos que ajudaram a conter o avanço alemão quando as forças britânicas estavam no seu limite. A sua bravura foi lendária, conquistando inúmeras medalhas por coragem, incluindo a Cruz Vitória, a mais alta condecoração militar britânica. Mas a sua participação também foi complexa. Muitos líderes indianos apoiaram o esforço de guerra na esperança de que essa lealdade fosse recompensada com mais autonomia ou mesmo a independência após o conflito. Uma promessa que, como a história nos mostra, demorou muito a ser cumprida, gerando um profundo sentimento de traição e alimentando o movimento de independência liderado por figuras como Gandhi. A história deles é uma mistura de heroísmo no campo de batalha e luta política em casa. Agora vamos atravessar os oceanos até aos domínios brancos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Ao contrário da Índia, que era uma colônia, estes países eram domínios autônomos. A sua decisão de entrar na guerra foi tecnicamente voluntária, mas o sentimento de lealdade à mãe-pátria era imensamente forte. No Canadá, mais de 600 mil homens e mulheres alistaram-se, um número impressionante para a população da época. Os canadianos ganharam uma reputação temível como tropas de choque, destacando-se em batalhas cruciais como a de Vimy Ridge em 1917. Esta vitória, planeada e executada brilhantemente pelos canadianos, é muitas vezes considerada um momento fundador da identidade nacional do Canadá, um ponto em que o país saiu da sombra da Grã-Bretanha e se afirmou no cenário mundial. A sua contribuição foi vital, mas o custo foi terrível, com dezenas de milhares de mortos e feridos. Na Austrália e Nova Zelândia, a história é semelhante. Os soldados ANZAC, a sigla para Australian and New Zealand Army Corps, forjaram a sua própria lenda. A sua campanha mais famosa e tragicamente uma das mais desastrosas foi a de Galípoli, em 1915. O objetivo era tomar o controle do Estreito de Dardanelos do Império Otomano, mas a campanha transformou-se num impasse sangrento que durou meses. Apesar de ter sido uma derrota militar, o espírito de resistência, coragem e camaradagem demonstrado pelos Anzaques em Galípoli tornou-se a pedra angular da identidade nacional tanto da Austrália como da Nova Zelândia. O espírito Anzac é celebrado até hoje no dia Anzac, a 25 de abril, que é um dos feriados mais sagrados em ambos os países. Para estas nações jovens, a guerra foi uma prova de fogo que acelerou o seu caminho para uma identidade distinta da britânica, forjada com sangue e sacrifício em terras distantes. Vamos agora voltar o nosso olhar para a África.
O continente africano não foi apenas uma fonte de recrutas, mas também um importante campo de batalha, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial. As potências europeias tinham colônias vizinhas em África, e quando a guerra eclodiu na Europa, os conflitos espalharam-se rapidamente para lá. Soldados da Nigéria, Gana, então Costa do Ouro, Serra Leoa e outras colônias britânicas na África Ocidental lutaram contra as forças alemãs no Togo e nos Camarões. Na África Oriental, a campanha foi longa e brutal, durando até mesmo depois do armistício na Europa. As tropas britânicas, compostas em grande parte por soldados africanos e indianos, perseguiram uma força alemã elusiva e altamente eficaz, liderada pelo general von Lettow-Vorbeck, através do que hoje é a Tanzânia, Moçambique e Zâmbia. Além dos soldados, centenas de milhares de africanos foram recrutados como carregadores, conhecidos como o Carrier Corps. O seu trabalho era desumano: transportar equipamento pesado, munições e mantimentos por terrenos difíceis, muitas vezes com pouca comida e cuidados médicos. As baixas entre estes carregadores foram assustadoramente altas, com dezenas de milhares a morrerem de doenças e exaustão. A sua contribuição foi absolutamente essencial para o esforço de guerra, mas é uma das histórias mais trágicas e ignoradas de todo o conflito. A sua participação, muitas vezes forçada, é um lembrete sombrio da natureza exploradora do colonialismo. A experiência da Segunda Guerra Mundial foi diferente, mas igualmente global. Mais uma vez, o Império mobilizou as suas forças. O exército indiano cresceu para se tornar o maior exército voluntário da história, com mais de 2,5 milhões de homens. Eles foram cruciais na derrota das forças do Eixo no norte de África, na Itália, e, especialmente, na brutal campanha da Birmânia, onde lutaram ferozmente contra o exército japonês para defender a fronteira da Índia. Esta campanha é muitas vezes chamada de Guerra Esquecida, mas foi uma das mais difíceis de todo o conflito. As forças africanas também desempenharam um papel vital. Regimentos como os King's African Rifles, compostos por soldados da África Oriental, e a Royal West African Frontier Force lutaram com distinção na Etiópia contra os italianos, e mais tarde juntaram-se à luta na Birmânia. A experiência da guerra expôs muitos destes soldados a novas ideias sobre liberdade e autodeterminação. Ao lutarem contra a tirania do Eixo, começaram a questionar a sua própria subjugação sob o domínio colonial. Muitos veteranos africanos tornaram-se líderes nos movimentos de independência que varreram o continente nas décadas seguintes à guerra. Então, por que é que estas histórias são tão importantes? Porque elas desafiam a nossa visão simplista da história. O Império Britânico não era apenas britânico, era uma entidade multinacional, e as suas guerras foram vencidas por um esforço de colaboração global. Reconhecer as contribuições dos soldados da Índia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África e das Caraíbas não diminui o sacrifício dos soldados da Grã-Bretanha. Pelo contrário, enriquece a nossa compreensão e pinta um quadro muito mais completo e honesto do passado. Mostra-nos que o resultado das grandes guerras do século XX dependeu de uma aliança de povos de todo o mundo, unidos por laços imperiais, mas com motivações, experiências e legados muito diferentes. A sua bravura e sacrifício ajudaram a moldar o mundo em que vivemos hoje. O legado desta história é imensamente complexo. Para países como o Canadá e a Austrália, a participação na guerra fortaleceu a identidade nacional e acelerou o caminho para a soberania plena. Para a Índia e muitas nações africanas, a experiência foi um catalisador para os movimentos de independência. A promessa de lutar por liberdade no estrangeiro tornou a falta de liberdade em casa ainda mais gritante. Ao recordarmos estes conflitos, é nosso dever lembrarmos-nos de todos os que lutaram. Devemos honrar o soldado de Delhi, o fuzileiro de Lagos, o cavaleiro de Sydney e o sapador de Toronto, lado a lado com o Tommy de Manchester. As suas histórias
As suas vozes e os seus sacrifícios merecem ser ouvidos e lembrados. São parte integrante da nossa história global partilhada, uma tapeçaria tecida com fios de coragem, dever, exploração e, por fim, a busca universal pela liberdade. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada histórica. Espero que tenham achado tão fascinante quanto eu. Se gostaram deste vídeo e querem aprender mais sobre os cantos esquecidos da história, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar e subscrever o nosso canal. Ativem o sininho para não perderem os próximos episódios. Adoraria ler os vossos comentários e sugestões abaixo. Até a próxima!